Olá! Vamos dar início à nossa aula do curso de Tópicos de Física Conceitual 1 do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ, campus Nova Friburgo. Hoje nós vamos falar sobre termodinâmica, né? Sobre máquinas térmicas, no finalzinho sobre entropia. Então vamos lá, vamos aqui partir para os nossos slides. Vamos aqui. Então, vamos primeiro revisitar algumas ideias sobre mudança de fase. Tá? Bom, nós vimos, por exemplo, que uma das mudanças de fase é a evaporação. Tá? Então, a evaporação é a mudança de fase da fase líquida para a gasosa. Okay? Agora, vocês concordariam que evaporação ela é caracterizada por um esfriamento? Ou seja, no sentido de que quando eu tenho água, por exemplo, quente, e na superfície dessa água está ocorrendo evaporação. Vocês concordam que isso caracteriza um esfriamento da porção de água que ficou ali? Dei uma pensada aí. Como que ocorre essa evaporação? Né? Para que a água possa evaporar, é preciso que as moléculas que estão ali mais próximas da superfície, elas tenham energia suficiente para sair da água, né? Eventualmente a gente pode pensar para vencer a tensão superficial e sair dali da superfície da água. Outro fator importante nesse fenômeno é que não só ela tem que ter essa energia, mas também o ambiente ali na superfície da água, fora, né? O ar ali na superfície da água não pode ter já muitas moléculas de água, tá? Porque também existe a possibilidade de, num ambiente muito úmido, né, dessa umidade se condensar e formar gotículas de água. Então esse é o compromisso. As partículas ali conseguirem fugir da tensão superficial e também ali fora não ter muitas moléculas de água, caso contrário, ou ela mesma ou alguma outra vai ser reabsorvida pela superfície. Certo? Então, antes de... eu vou... daqui a pouco ter umas figurinhas, mas antes disso eu vou explorar um pouco mais esse assunto. Tá? Nós vimos que, eu já comentei algumas vezes, que a temperatura ela está associada com o movimento das partículas num gás, por exemplo, ou no líquido. Né? E outra informação importante, interessante também, é que essas partículas, elas não têm, por exemplo, todas a mesma velocidade. As velocidades dessas partículas seguem uma distribuição. Essa distribuição ela é bem conhecida, é a distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. Tá? Mas, essencialmente, o que interessa para a gente é que partículas com velocidades muito baixas são pouco prováveis, com velocidades muito altas também são pouco prováveis, e tem ali, né, uns valores médios que dependem da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média dessas partículas. Então, ali dentro do nosso líquido, né, ou dessa água quente, tem essas partículas, eventualmente uma delas com velocidades mais altas consegue escapar do nosso líquido. E justamente é aquela que tinha mais energia, né, ou das que tinham energias mais altas, ou seja, está levando embora uma contribuição importante para a energia do nosso líquido. Consequentemente, por isso que eu estou sugerindo que o fenômeno de evaporação é um fenômeno de esfriamento, tá certo? Então, essas partículas, ao sair dali, elas estão levando grande parte
né, são muitas partículas, mas dentre as partículas está indo embora aquelas que têm mais energia. Então estão efetivamente esfriando aquela água, tá certo? Outro fator é esse que eu sugeri, né, da umidade, que eu vou explorar um pouco mais. Outro efeito interessante é o da condensação, que é o contrário, né? De fato é a da transformação da fase gasosa para a líquida. Agora, essa condensação, vocês concordariam, ela caracteriza um aquecimento, por exemplo, já que ela é o inverso da evaporação, né? Por exemplo, se você for perceber, algumas panelas de pressão mais antigas, elas tinham a seguinte característica: quando fervia a água lá dentro, né, você conseguia ver ali na tampa ou naquela válvula da panela, você vê uma região que é bastante transparente, bem perto da saída da válvula, e mais para frente que você vê efetivamente todo aquele vapor, né, aquela nuvenzinha saindo dessa válvula. Tá? A questão é que, se você entrasse em contato com aquele gás que sai, esse ainda transparente, né, porque o outro mais opaco, ele é caracterizado já pela formação das gotículas de água, né, água líquida. Se você entrasse em contato com aquele jato que sai ali, que ainda não condensou, você sofreria uma queimadura muito intensa, né? Porque aquela energia ela seria depositada ali, né, no seu tecido e, consequentemente, por esse fenômeno de condensação, né, dessas partículas entrando ali nos seus tecidos, você sofreria uma queimadura bastante intensa. Okay? Seria aqui o contrário do que eu falei primeiro, né? Nesse primeiro exemplo da evaporação, as partículas com maior energia estariam indo embora, e agora você tem partículas com bastante energia entrando na gota, né? Consequentemente esquentando ali aquela gota. Okay? Outro fator aqui importante nesse processo é a umidade relativa do ar, que a gente escuta dizer na previsão do tempo, já viu, mas o que quer dizer isso? Tá? Essa umidade relativa do ar, ela é a razão entre a quantidade de vapor presente no ar e a quantidade máxima para aquela temperatura. Okay? Então, por exemplo, se essa umidade é alta, como eu havia falado no começo, você não consegue evaporar muitas gotas da sua água e, consequentemente, né, por exemplo, dentro de uma sauna, que com umidade bastante alta, você tem formação de um monte de gotas ali dentro dessa sauna. Já se essa sauna for seca, ou seja, a umidade é baixa, você não tem a formação dessas gotas dentro da sauna seca, né? Porque a umidade ali dentro dessa sauna é baixa. Tá? Esse fenômeno que a gente está discutindo, então, é o que permite você secar uma roupa à sombra, por exemplo, né? Porque a gente escuta que a água entra em ebulição, isso está correto, a 100 graus Celsius. Então, alguém poderia imaginar que para que a umidade da nossa roupa evaporasse, fosse preciso estar a 100 graus Celsius, mas não é necessário. Tá? Basta que você tenha esse fenômeno da evaporação, né? As partículas conseguem fugir, escapar das gotas ali da sua roupa, e você precisa diminuir a umidade naquela região. Você diminui essencialmente através do vento. Okay? Um outro fator que pode ajudar, sem dúvida, é se você deixar essa roupa no sol, porque aí a temperatura vai aumentar,
as partículas vão ter velocidades, né, maiores agora e mais facilidade também para escapar das gotas de umidade. Okay? Então, são esses dois fatores que permitem você secar essencialmente uma roupa à sombra. Tá? Bom, agora, e qual que seria a distinção entre ebulição e evaporação? Porque eu permiti aqui, né, na nossa discussão, que fosse possível evaporar a temperatura ambiente, por exemplo. E a distinção aqui é a seguinte, pessoal, eu estou usando aqui mais ou menos a definição do Paul Hilt, e a ideia que ele sugere é que a evaporação é um fenômeno que ocorre na superfície de um líquido. Por exemplo, como eu estou sugerindo aqui, na superfície da água ou na superfície de uma gota, você ter esse escapamento, né, de partículas. E outra coisa é a ebulição. Quando você vai cozinhar, por exemplo, vai preparar algum prato que precisa, né, ser imerso em água fervente, você já deve ter visto isso. Você começa ali a esquentar a sua água, daqui a pouquinho começa a ter uma nuvenzinha ali na superfície da água, isso já seria evaporação bastante, né? Já estaria ocorrendo antes, mas agora mais ainda. E tem realmente o momento da fervura, né? Que é quando entra em ebulição. Então a ebulição ela é caracterizada por um fenômeno que ocorre em todo o volume de água, quando toda ela já estaria, né, a 100 graus Celsius e, consequentemente, a mudança para o estado gasoso pode ocorrer ali em qualquer parte do seu volume, que é o que dá origem àquelas bolhas que vêm lá do fundo da panela. Tá certo? Então a distinção seria essencialmente essa. A evaporação é esse fenômeno que ocorre na superfície de um líquido, por exemplo, e a ebulição é o processo que ocorre em um volume, quando toda essa água já está na temperatura de mudança de fase. Tá certo? Bom, ok. Tá aqui uma linhazinha para vocês terem. Um ocorre em todo o líquido, o outro na superfície. Prosseguindo aqui, né? Falando de novo sobre fusão e congelamento, nós vimos que, naquela nossa viagem térmica da água, que quando diminui a agitação das moléculas, os átomos agora são obrigados a morarem em uma estrutura cristalina, né, quando se forma um sólido, ou na física a gente chama de um corpo rígido. Okay? É interessante perceber também que as impurezas elas diminuem a temperatura de fusão, né, do gelo, por exemplo. Uma outra propriedade interessante, a gente já discutiu mais ou menos também no movimento do patins, é a propriedade do regelo. Como nós vimos, a densidade da água, ela vem aumentando à medida que a temperatura dela diminui, mas isso ocorre só até você chegar à temperatura de 4 graus Celsius. Ela vem aumentando, exatamente, aumentando até chegar a 4 graus Celsius, depois essa densidade ela diminui por conta da formação, né, de cristais de gelo, como a gente discutiu. Isso permite fazer um experimento bastante interessante, que é esse experimento do regelo, onde você teria aqui um bloco de gelo, okay? E esse bloco estaria apoiado aqui em alguma superfície, você passa um barbante ou uma linha por cima desse gelo e prende dois objetos pesados nas extremidades. Então o que vai acontecer? Esses objetos vão puxar a linha contra o gelo, né? Pelo aumento de pressão, você quebra esses cristais que foram formados e, consequentemente, derrete o gelo. Nós vimos que esse também é o fenômeno responsável por você conseguir patinar no gelo. Agora, o que é interessante é que, uma vez que
o barbante desceu um pouquinho e se formou uma camada de água acima dele, não está sendo mais exercida pressão sobre essa camada superior e ela congela novamente. O resultado, então, é que esse barbante atravessa todo o gelo, mas sem cortá-lo, né, efetivamente, sem separá-lo em duas partes, porque cada vez que você derrete um pouquinho, congela acima, derrete mais um pouquinho, congela acima e assim sucessivamente. Okay? É interessante também desse experimento que se depois você vier com um laser, né, e incidir sobre essa superfície através da qual o fio passou, você consegue perceber, né, esse plano onde o fio passou com esse laser. É um experimento simples e bacana de fazer. Tá? Fica aí uma ideia se vocês de repente se interessarem. Ok, partindo aqui para o nosso maior assunto, né, que seria o de termodinâmica, a ideia aqui é estudar o movimento do calor, ou o movimento de alguma substância devido a diferenças de temperatura, tá? Que não deixa de ser, né, por troca de calor também que vai surgir este movimento. Esse ramo, vamos dizer assim, ou esse segmento, ele se desenvolveu antes mesmo do conhecimento atômico-molecular que nós discutimos, também quando falamos rapidamente sobre física de partícula, e, como nós vimos também, a gente discutiu alguns extremos de temperatura. Né? Nós vimos que tem a temperatura mais baixa possível, seria esse 0 graus Celsius, e não tem limite superior para temperatura. Né? Tem o Sol, tem interior de estrelas mais pesadas, tinha lá no Big Bang, não tem nenhum limite para o valor superior de temperatura. Agora, de onde que vem essa ideia do zero absoluto? Né? Por que tem que ter um limite inferior para a temperatura? A ideia mais ou menos se desenvolveu da seguinte maneira. Em algum instante, percebeu-se o seguinte: se você partisse de um gás que ocupa um certo volume de uma unidade arbitrária a 0 graus Celsius, você percebeu o seguinte, que se você aumentasse a temperatura desse gás de 100 graus Celsius, o volume aumentava de um fator 100 dividido por 273. Além disso, se você diminuísse a temperatura do seu gás de 100 graus Celsius, o volume diminuía de 100 dividido por 273. Então, por indução, a ideia seria que deve existir uma temperatura, né, para a qual o volume desse gás vai tender a zero. E, de fato, né, isso aconteceria quando a temperatura fosse menos 273 aproximadamente. Então, isso que seria o zero absoluto, né, uma temperatura na qual as partículas não teriam movimento nenhum e, consequentemente, o volume desse gás tenderia a zero, essencialmente. Okay, nós sabemos que tem outras coisas envolvidas, né? Esse modelo aqui que eu estava sugerindo só considerei a translação, a gente viu também que tem rotação das partículas, que a gente precisa de campo magnético. Além disso, tem os efeitos quânticos de energia de ponto zero, mas isso vão ser discussões, vão ficar para outros cursos, que infelizmente, mas vale a pena ter paciência, porque são discussões bastante ricas e bastante ilustrativas. Ok, então vamos falar aqui sobre as leis da termodinâmica. Tá? A primeira delas envolve a energia interna de um gás. Okay? Em um modelo simples, como eu sugeri,
as partículas do nosso gás poderiam somente ter movimentos de translação, sem girarem, né, sem rotação, e nesse modelo a energia interna seria devido somente a esse movimento, consequentemente seria uma energia cinética de translação das partículas. E a energia interna, então, seria proporcional à temperatura, quer dizer, ela depende da temperatura, e esse movimento das partículas, né, seria caracterizado pela sua velocidade, essencialmente pela distribuição de velocidade, e uma quantidade conhecida como a velocidade quadrática média que seria proporcional à temperatura. Vocês vão ver isso no curso de oscilações fluidos e física térmica, por exemplo. Tá? Mas essa energia interna então é proporcional à temperatura, porque de alguma maneira o movimento dessas partículas é proporcional à temperatura, através dessa quantidade, né, que eu sugeri. Ok, como que nós podemos alterar a energia interna de um sistema? Ou aqui a gente já pode, né, pensar assim, como que eu posso mudar a temperatura de um gás confinado a um recipiente? Tá? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai mentalizar aqui um sistema que seja um recipiente contendo um gás. Esse recipiente ele teria um êmbolo móvel que permite comprimir e permite também que esse gás se expanda. Como que a gente pode então alterar essa energia interna? Ou a gente esquenta esse gás, ou esfria, né? Ou ainda a gente aperta, comprime esse gás, ou permite que ele se expanda. Tá? Seria essencialmente essas maneiras de alterar a energia interna. Isso está sintetizado aqui, né? Ou a gente vai fornecer e retirar calor, ou esse gás vai sofrer ou realizar um trabalho. O que é interessante é que a variação da energia interna, então, é dada exatamente por esses dois fatores. É o calor que você forneceu ou retirou desse sistema, menos o trabalho que ele realizou ou que foi realizado sobre ele. Tá? Note que tem essa convenção aqui, tal que, se você fornece calor para o sistema, a variação da energia interna é positiva, então aumenta a temperatura, é super razoável. Agora, note que tem um sinal negativo na frente do trabalho, né, indicando que se o gás realiza um trabalho, ou seja, se ele tem que empurrar um êmbolo para se expandir, por exemplo, a energia interna dele diminui. Tá? Por isso tem esse sinal negativo que nessa lei o trabalho é o trabalho realizado pelo gás. Então ele é positivo quando é realizado pelo gás e é negativo quando realizado sobre o gás. Tá? Isso é uma tecnicalidade aqui da primeira lei, mas depois a gente se acostuma e fica super tranquilo. Bom, outro tipo de processo interessante de mencionar são os processos ditos adiabáticos, que, por exemplo, são processos nos quais você não tem troca de calor com o meio, né, ou com outras partes, com outros sistemas. Isso pode ocorrer por duas maneiras. Ou porque o seu sistema está isolado mesmo, né? Por exemplo, foi conduzido dentro de um calorímetro, foi conduzido dentro de uma garrafa térmica, por exemplo, aí não tem como trocar calor, ou porque esse processo ocorre muito rapidamente, de modo que não dá tempo de trocar calor. Um exemplo desse segundo tipo de processo adiabático é a propagação da onda sonora. Né? Vocês também vão ver no curso de... Isso era física ondulatória, no currículo de vocês vai estar em alguma... não sei, não está comigo, mas é alguma física. Vocês vão discutir propagação de ondas sonoras.
e vão obter que a velocidade de propagação do som ela teria um valor se o processo fosse isotérmico e outro se fosse adiabático. E a concordância experimental é boa, né, com processos adiabáticos, tá? Ou seja, sem troca de calor. Bom, e sobre a segunda lei? A segunda lei da termodinâmica ela pode ser enunciada de várias maneiras. Tá? Uma delas é com relação ao sentido preferencial do fluxo de calor. Existe esse sentido preferencial? O que vocês acham? Dei uma pensadinha aí sobre isso. Bom, quando você pega dois objetos, né? Por exemplo, um copo de café quente e uma água gelada que você acabou de retirar da geladeira. Aí você bota em contato, né, esses dois sistemas. Alguma vez a gente viu o café ficar ainda mais quente e a água ficar ainda mais fria por estar em contato? Acho que ninguém nunca viu isso, né? O que acontece, a gente sabe, é que o café vai esfriar e essa água gelada vai se esquentar, ou seja, o calor vai fluir do corpo mais quente para o mais frio. Então esse fluxo preferencial, ele existe, tá, de fato. E ele é exatamente um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Tá? Ou seja, o calor jamais flui espontaneamente de um objeto frio para um objeto quente. A gente até consegue fazer isso, né, inverter esse fluxo de calor, mas não ocorre espontaneamente, somente com o uso de um refrigerador, né, que é um dispositivo que usa trabalho para tirar calor de uma fonte fria, e jogar numa fonte quente. É uma máquina térmica ao contrário. Bom, com relação à segunda lei, né, uma outra maneira de enunciar em termos de máquinas térmicas. E as máquinas térmicas são muito importantes, elas são um sistema muito rico para discutir termodinâmica. Tá? Principalmente até vários enunciados da segunda lei da termodinâmica são em termos de máquina térmica e eficiência de máquina de Carnot, refrigeradores são máquinas térmicas ao contrário e tudo mais. Então esses dispositivos, essas máquinas, elas produzem trabalho a partir de um calor retirado de uma fonte quente, tá? E eu já até botei aqui também que essas máquinas precisam também despejar parte do calor em uma fonte fria, ok? E assim você consegue construir a sua máquina. Outro enunciado, então, em termos de máquinas térmicas, não é possível você construir uma máquina térmica cujo único resultado seja converter o calor retirado da fonte quente em trabalho. Okay? Sempre você vai precisar despejar parte desse calor em uma fonte fria para que essa máquina funcione em ciclos. Okay? Esse é outro enunciado. Mesmo que a sua máquina seja ideal, né? Não tenha nenhuma dissipação, essa máquina não esquente as paredes dela, não produza nenhum ruído, mesmo nesse cenário, ainda vale esse enunciado da segunda lei. Tá certo? Aqui está um esquema genérico de uma máquina funcionando. Você então tem uma fonte quente, estaria aqui uma temperatura alta, tá? Você retira calor dessa fonte quente, uma grande quantidade, por exemplo. Parte desse calor você usa na forma de trabalho e uma outra parte você precisa despejar em uma fonte fria, ok? E aqui estaria esquematizado em azul, né, mais ou menos, é tradicional você esquematizar que tem uma substância de trabalho envolvida, por exemplo, vapor,
né, de água em uma máquina a vapor. Seria um exemplo. Tá certo? Bom, vamos explorar um pouco mais essa ideia da máquina térmica pensando na busca pelo equilíbrio térmico. Tá? Então, primeiro, o que significa um equilíbrio termodinâmico? Né? O que significa um sistema em equilíbrio quando se está falando de termodinâmica? Bom, não quer dizer uma situação, por exemplo, estática, né? Não quer dizer, por exemplo, que as partículas ficaram paradas. Isso não teria sentido porque a gente viu a temperatura está associada com esse movimento. Que se a gente pensasse no caso de dois corpos com temperaturas diferentes que encostam, né, e daqui a pouco atingem o equilíbrio térmico, por exemplo, o que quer dizer equilíbrio nesse sentido? Quer dizer que esses dois corpos continuam trocando calor, por exemplo, certo? Mas essas trocas de calor, elas se cancelam e por isso a temperatura, por exemplo, é mantida a mesma. Ou a gente poderia definir de maneira mais abrangente que o equilíbrio termodinâmico significa que as variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, essas variáveis macroscópicas, elas não mudam com o tempo, depois que o equilíbrio foi atingido. Ok? Então, seria que átomos e moléculas parados? Não. Não poderia, porque isso significaria, né, nessa interpretação clássica, temperatura zero, zero absoluto. Não é o caso. Aqui eu estou usando um exemplo que é daquele livro que eu já mencionei, do Luiz Carlos de Menezes, que é o livro A Matéria, onde ele sugere, por exemplo, a ideia de você olhar de longe um enxame de abelhas. Tá? Então você olha de longe aquele enxame de abelhas para um lado e para o outro. Dentro do enxame, se você entrar ali no meio, é uma bagunça de abelha para tudo que é lado e tal. Mas de longe, algumas propriedades macroscópicas, elas não mudariam. Por exemplo, mais ou menos o volume daquela nuvem, você poderia se convencer que é meio constante. O número de abelhas, né, naquela nuvem também não varia com o tempo. Então, nesse sentido, dado que essas propriedades macroscópicas não mudariam, quem sabe você poderia atribuir que esse enxame de abelhas está em equilíbrio, por exemplo. Tá? Essas são as ideias aqui que estão sugeridas nessa interpretação. Bom, aqui no nosso caso, como eu havia adiantado, né, em termos termodinâmicos, essas propriedades macroscópicas são, né, num caso mais simples, para o que a gente precisa, essencialmente pressão, volume e temperatura. Tá? E essas quantidades nós sabemos, já vimos, por exemplo, quando discutimos dilatação, que elas estão relacionadas entre si através, né, posso adiantar, da equação dos gases ideais, mas que também está fora aqui do nosso escopo. Bom, como que funcionam essas máquinas térmicas então? Por exemplo, é interessante perceber que a busca pelo equilíbrio térmico, né, é muito interessante. Por exemplo, a gente viu discutiu pouco tempo atrás esse exemplo de uma sala que tem duas paredes que estão com temperaturas diferentes. Por exemplo, uma delas ficou recebendo diretamente mais sol ao longo de toda a tarde e a outra não. Tá? Consequentemente, elas ficaram com temperaturas diferentes e vejam que esse sistema vai tentar entrar em equilíbrio térmico através do ar, por exemplo, dentro dessa sala. Então, o ar aqui em contato com a parede mais quente, ele vai subir, né? O ar aqui em contato com a parede mais fria, ele vai descer,
e isso vai criar um movimento aqui, né, ordenado dentro dessa sala, né? Uma pequena corrente ali de convecção nessa sala. Por exemplo, em uma máquina térmica, esse movimento poderia ser usado para girar uma engrenagem, girar uma turbina, eventualmente. Tá? Então, essas máquinas se valem dessa busca pelo equilíbrio que surge quando você tem diferenças de temperatura entre duas fontes. Tá certo? Então, esse movimento ele poderia ser usado, por exemplo, para uma máquina simples. Ok? Bom, outra abordagem que eu vou pincelar assim bem superficialmente aqui, só para a gente ter uma ideia e dizer que já teve contato com esses conceitos, é que, né, outra interpretação para o equilíbrio é que o equilíbrio ele é atingido através do estado mais provável para um sistema. Okay? Então, por exemplo, se a gente considerar um gás dentro de uma caixa, tá? Um gás dentro de uma caixa. Aí nós poderíamos nos perguntar escolher uma partícula e nos perguntar qual é a probabilidade dessa partícula ser encontrada só na metade esquerda dessa caixa. Tá? É senso comum que a gente pode imaginar que essa probabilidade é 1/2, né? Porque ela pode estar ou em uma metade ou na outra metade. Tá? Então, 1/2. Ok. Aí a gente se pergunta, qual é a probabilidade de ter duas partículas desse gás ocupando somente metade da caixa? Ok, essas probabilidades são independentes, então é 1/2, a probabilidade é 1/2 de uma delas estar ali, 1/2 da outra estar, consequentemente é 1/4 a probabilidade das duas estarem numa metade da caixa. E qual é a probabilidade de ter N partículas em uma metade da caixa? Opa, é 1/2 elevado a N. Né? Mas se você for pensar, né, para 10 partículas, essa probabilidade já é 1 em 1000, mais ou menos. Imagina para um gás que tem da ordem de 10 a 23 partículas. Certo? Então, esse estado de ter todas as partículas numa metade é bastante improvável. Consequentemente, ele não deve ser encontrado no equilíbrio térmico. Mesmo que você comece com o gás confinado a uma metade, né, da sua caixa, quando você liberar para ele ocupar todo o volume, você não vai mais reproduzir esse estado inicial, porque ele tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Certo? Então, nessa interpretação estatística, né, o equilíbrio ele é aquele para o qual o seu estado está menos organizado. Então, se eu tiver todas as partículas num cantinho da sala, isso é muito organizado. Ao liberar, ele vai ocupar o volume inteiro, que é desorganizado. Certo? Agora, e é interessante perceber que na busca por esse equilíbrio, tá? Então quando eu tenho uma das paredes quente e a outra fria, isso seria muito organizado em termos de energia, né? Tem bastante energia só numa região do sistema e está faltando numa outra. Tá? E na busca por esse equilíbrio, na busca por estar na maior desordem possível, surge essa ordem temporária, né, que é esse movimento de convecção que eu sugeri, tá? E é exatamente desses movimentos, como eu mencionei anteriormente, que as máquinas térmicas se valem para funcionar, certo? Essa tendência à desordem que eu sugeri, né,
ou seja, essa desordem, que é o estado mais provável, ela é tão fundamental quanto o conceito de energia. Ela é quantificada essencialmente pelo conceito de entropia. Então, às vezes, talvez vocês tenham ouvido dizer, ó, que a natureza, né, os sistemas, eles fluem para o estado de maior entropia ou maior desordem. É exatamente o que a gente está discutindo aqui. Tá? E esse conceito de entropia, talvez vocês pudessem até revisitar lá a nossa viagem térmica da água e perceber que em alguns momentos, quando a gente viu, por exemplo, nas transições de fase, né, quando você vinha diminuindo a temperatura e chegava na etapa de uma transição de fase, a temperatura era mantida a mesma, enquanto ali eu sugeri em termos da energia, né, a energia continuava diminuindo, mas você poderia pensar também que a ordem estava aumentando, né, à medida que você vem diminuindo a energia do seu sistema em direção às menores temperaturas, a ordem vai aumentando. Que você vem do gás, por exemplo, que é bastante desordenado, para um líquido, que aí já tem um pouco mais de ordem, né? Apesar que as moléculas ainda têm certa mobilidade, para um sólido, né? Que é bastante organizado ali. Os átomos eles só podem morar mais ou menos em torno de posições fixas e tudo mais. Tá? Dei uma revisitada nessa aula com essa visão sobre a desordem, ver se traz alguma coisa nova para vocês. Bom, aqui eu acabei adiantando esse exemplo, né? Quando eu discuti o gás numa caixa, a ideia aqui seria essa, né? A probabilidade de ter uma partícula só na metade, de ter duas ou de ter todas. Claro que a probabilidade de ter ao mesmo tempo todas as partículas na mesma metade da caixa é ridiculamente pequena. Consequentemente, esse estado não representa o equilíbrio térmico do nosso sistema. Ok? Bom, pessoal, então, por hoje que tá bom. A gente terminou mais essa aula sobre termodinâmica. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos e até a próxima!